Oi, tudo bem? Como está a sua quarentena? Se você quer refletir sobre educação em tempos de pandemia, o OIP-UF, Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica, convida você para o programa Diálogos em Educação. Nossa primeira conversa foi sobre o tema As entrelinhas da proposta de parecer do CNE para tempos de pandemia. Nesta conversa estiveram presentes as professoras Márcia Maria e Silvia, Lisete Jaém, Valceia Alves, Sandra Maciel, Rejani Dominique e essa que vos fala, Ellen Ferreira. Se inscreva no canal OIP-UF e acompanhe Diálogos em Educação. Hoje nós estamos aqui no primeiro programa para tratar de inclusão, inovação e interculturalidade durante a pandemia do coronavírus. Nós vamos, a professora Márcia Maria e Silva, coordenadora do OIP-UF, ela fez uma análise da proposta de parecer sobre a reorganização dos calendários escolares e realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período da pandemia da Covid-19, apresentada pelo Conselho Nacional de Educação, e que está disponível nesse link aí que vocês estão vendo, e ela traz para nós, né, algumas importantes reflexões que serão comentadas logo a seguir por professoras que fazemos parte do Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica. Com a palavra, a professora Márcia Maria. Tá? Essa primeira parte aqui é uma apresentação da proposta de parecer, não é um parecer, é uma proposta de parecer, é um documento produzido e colocado para consulta, né? E até hoje a gente pode fazer considerações na página do MEC, então é nesse lugar que a gente está, tá? De observação do documento que está sendo construído pelo Conselho Municipal de Educação, pelo Conselho Nacional de Educação. Então, o título do documento é Proposta de Parecer sobre reorganização dos calendários escolares e realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período de pandemia da Covid, da Covid-19. E aí, esse histórico, ele vai apresentando uma série faz o contexto e vai indicando quais foram as ações, né, tanto do Ministério da Saúde e as ações do Ministério da Educação em função do contexto de pandemia. E também em relação ao que diz respeito, ao que orienta, ao que regulamenta a educação à distância, né? Atividades voltadas para o formato de educação à distância, ok? Então, são várias considerações. Diante do quadro de reconhecimento das dificuldades de reposição ou de organização dos sistemas educacionais nesse período de pandemia, algumas impossibilidades estão sendo já antecipadas, já reconhecidas nesse documento. E tem relação com o fato de haver problemas relacionados ao acesso das famílias à internet, as questões relacionadas à desigualdade social, dificultando que essa normalização proposta possa efetivar-se, a própria possibilidade, né, de que os professores tenham recursos e as próprias instituições tenham recursos para a realização de atividades de produção e de realização de atividades à distância. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há uma certa previsão, uma constatação de alguns problemas já identificados nesse percurso. Há uma identificação de determinadas orientações que esses documentos vão dando suporte para a defesa que eles vão fazer a posteriori. O que eu estou tentando dizer para vocês, que o que salta aos meus olhos, né, nesse documento é o fato de haver uma incoerência
uma dissonância entre alguns aspectos. Entre aquilo que é identificado como lei, por exemplo, as razões que levam a que o ensino fundamental possa efetivar o ensino à distância em caráter temporário, tem como previsão as condições para isso, as condições tecnológicas, inclusive, para a realização disso. Internet com segurança, porque são condições que nós não temos. Então, o que eu gostaria de ressaltar nesse texto, nesse olhar que produzi sobre o texto, é aquilo que o próprio texto revela como possibilidade e a própria incoerência que é naquilo que coloca como possibilidade, e o que o texto esconde. Esconde pelo fato de não considerar no corpo do texto as condições efetivas de sobrevivência das pessoas, as condições efetivas de convivência em família, na relação família-escola, para que o trabalho efetive-se. Então, assim, do modo como vem sendo orientado esse trabalho, eu reconheço que haja inviabilidades, assim, inúmeras. Então, é nessa direção que eu vou tentar recuperar pontos que me parecem significativos. Então, se vocês observarem na página 2, nos itens em que ele vai destacando de como reorganizar os calendários escolares, considerando as condições particulares de cada rede, escola, professores, veja, nesse discurso a gente tem uma referência, né, uma observação importante de que é necessário considerar as condições particulares de cada rede, de cada escola, dos professores, dos estudantes e das famílias. Né? Como fazer, como considerar. E aí apresentam os desafios. O primeiro desafio relacionado aqui, eu leio que é como garantir padrões básicos de qualidade para evitar o crescimento da desigualdade educacional no Brasil. Qual é a resposta para isso? Como garantir? As considerações que são feitas a posteriori não dão resposta, não garantem que as desigualdades que estão aí marcando as condições de educação nesse país sejam superadas. Por quê? Por fim, a sugestão que vai ser dada é de que se aplique, eu coloco entre aspas a palavra aplicar, que se aplique ensino à distância, que é usado como sinônimo de educação à distância, ou com atividades de caráter remoto. Essas atividades de caráter remoto, elas nos remetem a atividades que normalmente nós fazemos, porque levamos sempre atividades para desenvolver em casa. Se essas atividades vão ser encaminhadas pela internet, por uma gravação em vídeo ou por uma conversa síncrona, será atividade remota, uma atividade que vai ter que se desenvolver em casa, um dever de casa, mais uma vez, entre aspas. Inclusive, a expressão dever de casa aparece nesse contexto. E é claro que isso vai remeter a uma proposta de educação que me parece guardar algumas características que já poderia considerar obsoletas, né? No discurso do que compreende um trabalho inovador dentro da sala de aula, dentro da sala de aula ainda que seja virtual. Uma outra expectativa e um outro desafio apresentado é como garantir os atendimentos de como garantir o atendimento dos objetivos de aprendizagem previstos na Base Nacional Comum Curricular. Para mim, esse documento já erra quando ele diz como garantir. Porque quem garante o quê? Sobre o quê? Como é possível garantir o quê no que diga respeito à aprendizagem efetiva? É possível garantir as condições de produção de uma interação que viabilize ensino e aprendizagem. Mas garantir o atendimento dos objetivos das aprendizagens, como é possível fazer isso? Se os objetivos de aprendizagem já expostos na Base Nacional Comum Curricular, não dialoga com o problema mundial sobre o qual nós estamos agora submetidos. Ao qual, melhor dizendo, nós estamos agora submetidos. Outros pontos, como mobilizar professores e dirigentes dentro das escolas para o ordenamento de atividades pedagógicas remotas. Professores não podem ir para a escola nesse momento.
Alguns movimentos estão acontecendo dentro da escola por conta da alimentação dos alunos em alguns municípios, por conta desse suporte que é preciso dar às famílias. Mas no que diz respeito à produção das atividades da escola, usando o espaço físico da escola, isso significa desrespeitar o isolamento, ou não? Então, esse documento nos leva a identificar determinados desafios que ele mesmo não traz não traz solução. Bom, o outro aspecto, já na página 3, que eu gostaria de destacar, tem relação com o fato de o calendário escolar dever adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. E ele se remete ao artigo 23 da LDB, no parágrafo 2º. Quer dizer, as peculiaridades locais, que são agora, nesse momento, globais também, né, elas exigem um repensar, uma reconfiguração desses modos de interagir. E atrelar esses modos de interagir à necessidade de cumprimento desses objetivos previstos em circunstâncias distintas das quais nós estamos vivendo nesse momento histórico, me parece já indicar uma espécie de fracasso da proposta. Eu passaria agora para os destaques feitos na página 4, que apresenta duas possibilidades de cumprimento da carga horária mínima estabelecida pela LDB, né? Seria a reposição dessa carga horária de forma presencial ao final do período de emergência, e isso já é reconhecido como inviável, porque nós estamos já 30 dias, em torno de 30 dias, né, sem poder realizar essas atividades, e não há previsão de que nós possamos retomar, num futuro bem próximo, essas nossas atividades com regularidade, porque o número de mortes, o problema está aumentando no Brasil, muito intensamente nesse momento. Então, essa condição de restabelecer uma normalidade para a reposição de aulas, o próprio documento indica como inviável. E aquilo que ele propõe, então, considerando essa inviabilidade de cumprimento da carga horária e dos dias letivos objetivamente com atividades presenciais, vai implicar a necessidade de que haja atividades virtuais. E essas atividades virtuais estão sendo produzidas a toque de caixa, de uma maneira completamente, eu diria, desarticulada com os princípios que estão em vigor para a produção de material didático em condições de educação à distância. Para vocês terem uma ideia, para produzir uma aula dentro de um formato de educação à distância, você precisa de alguém que produza a aula, o texto do material didático. E esse texto do material didático, ele não é o conteúdo em si, o conteúdo propriamente dito, relatado, falado. Há uma linguagem específica que envolve imagem, que envolve som, que envolve seleção vocabular, que envolve composição de texto e imagem dentro da tela. Além de envolver também a exigência de que haja uma mediação entre aquele que é o professor, o mediador ou o tutor, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os estudantes. E essa mediação pressupõe a necessidade de uma interação síncrona, sobretudo com crianças, com adolescentes, que não pode ser garantida porque nós não sabemos nós sabemos que não há internet funcionando para todas as pessoas ao mesmo tempo agora. Então, assim, há uma apropriação de um discurso de validade, de princípios, de uma metodologia de educação à distância, sem haver condições mínimas e conhecimento específico para produzir aulas para que sejam viabilizadas à distância. Compreende? Então, essa lógica
Então, um outro aspecto, seguindo, né, retomo essas questões e vou complementando mais à frente, né, ele reconhece, ele faz uma leitura de uma espécie de tradição no Brasil, né, quando há suspensão de aulas, ocorre posteriormente uma reposição presencial. E aí ele vai considerando a possibilidade de uma longa duração desse período de emergência, o que a gente já identificou e o próprio documento reconhece, né, e que dentro de uma necessidade de reposição que não impacte o calendário para 2021, que não é possível, né? E que não acarrete retrocesso educacional. E aí me vem uma pergunta também. O que significa retroceder, do ponto de vista educacional? Como é que eu penso um trabalho de formação que vá substituir ou que vai criar condições de não haver um retrocesso? Como é que um ser humano retrocede na sua educação? Retrocede nos conhecimentos já acumulados? Há algo aqui me parece dissonante daquilo que a gente compreende, que seja educar, que seja ensinar, que seja aprender. O Conselho Nacional de Educação recomenda que sejam permitidas formas de reorganização dos calendários utilizando duas alternativas de forma coordenada, né? A da reposição de carga horária, de forma presencial, ao final do período de emergência, e a outra é aquela que diz respeito à realização de uma carga horária por meio de atividades pedagógicas não presenciais, ou com ou sem mediação online, isto é, com ou sem atividades síncronas, isto é, em que aquele que escuta e aquele que fala, né, as partes na interlocução estejam ao vivo, se escutando, e podendo corresponder ao diálogo no exato momento da realização desse diálogo. Então, por isso, atividades online, a fim de minimizar a necessidade de reposição da mesma de forma presencial. Veja que a centralidade desse documento é atender a uma exigência legal de cumprimento de carga horária e dias letivos. Eu não vejo em nenhum desses parágrafos aqui indicados, ou na reflexão sobre o problema, no reconhecimento das limitações e na apresentação das propostas, eu não vejo nenhum tipo de reflexão efetiva sobre as possibilidades de conhecer a si, ao mundo. Se não me permitir aqui, eu preciso conectar, porque vai desligar o computador. Desculpa, gente, eu tenho que... Acho que esse ponto que você trouxe agora é super importante. Não, essa questão de que o tempo todo o documento vai tentar atender sempre a questão legal, né? E a questão da carga horária. Então, como é que a gente não vai deixar de cumprir a carga horária? O tempo todo ele bate nessa questão, tirando aquelas considerações, né, iniciais, quando ele vai falar o que a gente tem que garantir isso, lá. Ali ele vai falar de aprendizagem, vai falar das realidades locais, mas depois ele fica, pelo menos até esse ponto que você está apresentando, em como que nós vamos atender ao calendário, né? Como que nós vamos prejudicar o calendário, né? Eu acho que tem relação com o fato de, ao lermos o documento, nós estamos tentando, eu estou tentando identificar no documento consistência naquilo que apresenta como reflexão e proposição para que haja viabilidades para que o processo educacional nas escolas se dê. Que existe uma orientação geral de que as aulas não sejam interrompidas, que elas possam se realizar em outra modalidade. Para se realizar em outra modalidade, seria a modalidade de educação à distância, que tem, como eu já disse aqui, princípios e metodologia específica, eu diria muito mais complexa daquela que compreende a educação presencial, sem a modalidade ou mesmo semipresencial. E aí eu acho importante também fazer uma consideração, né, pensando um pouco o que compreende essa nossa interação
virtual, tanto para transmissão de informações, quanto para construção de conhecimento na interação. Todos nós, né, as tecnologias, as mídias, né, o aparato tecnológico está nas nossas mãos desde sempre. A gente pode pensar a tecnologia, a leitura como uma tecnologia. A gente pode pensar um celular como uma tecnologia. A gente pode pensar essa sala virtual na qual nós estamos como uma tecnologia. Né? E a gente pode também pensar que a gente, todo o tempo, nas aulas presenciais, a gente se vale de tecnologias de comunicação virtual. Então, a realidade virtual, ela está impregnada na nossa realidade física presencial. Eu diria que não existe mais hoje a possibilidade de que a gente viva sem uma interação muito forte, muito clara, com esses dois aspectos. Entendeu? Acontece que para transformar essas possibilidades de interação virtual e presencial que estão postas na vida dentro de um contexto de produção de material didático, ou de produção de aulas virtuais, ou de produção de construção de um aparato mesmo, de um conteúdo, de uma produção de conteúdo, para veicular uma normalidade, para tentar trazer uma espécie de normalidade, que é o que o documento apresenta claramente como sua intenção, né? Que haja alternativas para minimizar a reposição de carga horária presencial ao final da situação de emergência. Quer dizer, então, o grande objetivo do documento é criar condições para que haja uma minimização de um trabalho de reposição de carga horária presencial. Quando o que está em questão é a vida das pessoas, é a constatação de que eu faço parte de um grupo num outro espaço e, assim, segundos antes de eu entrar nessa sala, eu recebi a notícia da morte por Covid-19 da madrinha de uma colega. Entendeu? Quer dizer, a família dessa pessoa, há crianças envolvidas, tem essa moça preocupações em ter que mediar o ensino virtual, semipresencial, daqueles que são os adolescentes e as crianças de dentro de casa? Como é que eu posso pensar num processo de normalização das atividades escolares com a modalidade de educação à distância, sem que os professores tenham recursos efetivos para isso, não só recursos materiais, mas recursos psicológicos para isso? Então, é justamente sobre esse ponto que, também endossando o que a Sandra falou, que eu gostaria de falar, porque é uma espécie de uma asepsia que se tenta produzir em relação à pandemia, educação e os processos de aprendizagem, e essa mesma espécie de asepsia, ela também é tentada produzir no meio social como um todo, especialmente quando se prioriza o econômico e se tenta minimizar os impactos que essa pandemia está trazendo, não só para estados e municípios, como especialmente para as vidas particulares, para as famílias que estão sendo afetadas, seja com a morte ou seja com a doença. E fazendo uma leitura geral, pode-se afirmar que é uma lógica que permeia todo o gerenciamento da pandemia. E, nesse sentido, e da sociedade. A educação, ela é só mais uma instância que está sendo gerenciada nessa mesma lógica. Quando, por exemplo, o documento traz o pressuposto de se garantir o atendimento dos objetivos de aprendizagem previstos na BNCC e nos currículos ao longo do ano letivo, é uma clara assunção de normalidade dentro de uma anormalidade. É uma tentativa de se fazer uma prática numa perspectiva em que não houvesse pandemia, porque desconsidera claramente toda
modificação que isso está trazendo. Não só não considerar do ponto de vista racional, mas só considerar essa normalidade, só considerar que um currículo tem que ser cumprido, só considerar que uma base nacional comum curricular tem uma previsão e que ela tem que ser cumprida. Nem a pandemia, basicamente, nem a pandemia ela é considerada, e muito menos os impactos psicossociais, emocionais que ela está produzindo é considerado. Então, eu acho que esse ponto ele é a principal crítica que vem no documento, mas é também a crítica que vem no gerenciamento de uma forma geral de como a pandemia está sendo conduzida e como a sociedade está como está se tentando dizer para a sociedade que tempo a gente vive. Eu acho que isso é muito grave, porque isso denota um pano de fundo, a meu ver, bastante autoritário, fascista e enganoso. Acho que esse é um ponto importantíssimo que a gente não pode deixar de trazer aqui, porque é o que está por trás disso tudo. Fechei. São 70% dos hospitais em São Paulo com os leitos nas UTIs ocupados. Esses 70% são pessoas internadas com Covid-19. E essas pessoas são os tios, os pais, os próprios estudantes, os avós. Como considerar a possibilidade de normalização de um cotidiano escolar dentro das próprias casas, se todas as casas estão sendo atravessadas pela tragédia da perda de pessoas, da iminência, da surpresa, da possibilidade de perder pessoas? Como não considerar que outros objetivos estejam em pauta para se pensar qualquer tipo de relação que diga respeito à formação, a ensino e aprendizagem? Os objetivos são outros, as condições são outras. E o documento, ele propõe essa normalização. Um equívoco. Eu vou seguir um pouco mais adiante, que ele vai discorrendo sobre sugestões. Aqui vai na página 6, gostaria que vocês observassem aqui a quantidade, né? Assim, à medida que eu ia lendo as sugestões, eu ficava imaginando a quantidade de horas que um professor sozinho, dentro da sua casa, em diálogo ou não virtual com algum outro colega, com algum outro professor ou com uma equipe, não importa, quantas horas ele precisará dedicar à preparação das aulas, além de ter de se dedicar aos cuidados com os próprios filhos, que estarão desenvolvendo como estudantes as atividades que estão sendo produzidas também para eles. E aí você pode identificar, né, uma dinâmica completamente sobrecarregada na figura das mulheres, sobretudo porque são as mães das atividades. Né? Não quero me posicionar dizendo que os homens não tenham corresponsabilidade nesses aspectos, mas há indicações de que a sobrecarga acaba sendo das mulheres, né? Essa mediação em relação aos cuidados com as crianças, com a casa e com os estudos próprios, com o seu próprio trabalho, se trabalha fora, e não deve trabalhar, né? Gostaria de abrir espaço para a Valceia. Eu estava aqui pensando, enquanto Márcia falava, Lisete também se colocou, que diante desse quadro todo, novamente, a gente chega a uma pergunta que ela é muito recorrente. Qual é o papel da escola e qual a função social da escola, em especial nesse momento de pandemia? Pelos documentos e pelas as movimentações que nós estamos vendo, que nós temos visto, mais uma vez se cobra que a escola assuma um papel de reforçar todas as
conjecturas ou pressupostos de normativa social que são sempre impostos à educação. E a situação que ocorre no momento, né, tanto as orientações que a gente tem visto nesse documento, quanto as iniciativas que já têm ocorrido nas escolas, as escolas privadas e, assim, as instituições de educação, tanto educação básica quanto ensino superior, privadas, já fazendo aulas online, né, fazendo encontros online, que eu tenho chamado de encontros online, pelo que eu vivencio com meus filhos aqui em casa, em idade escolar, fazendo encontros online para debater alguns assuntos, em especial no ensino superior, e como também as escolas públicas ainda não têm dado conta disso e têm tentado atender a essa demanda, dando tarefas ou disponibilizando algumas atividades para que as crianças, para que os pais, adolescentes, enfim, tenham acesso. E aí nós, mais uma vez, pensamos, o porquê de não problematizar a situação social atual, real, por meios educacionais, potencializando o papel educativo da escola. Mais uma vez, nós caímos na mesma recorrência de que a escola, ela precisa seguir um currículo pré-estabelecido e precisa também seguir o que a sociedade impõe, o que a política hegemônica impõe. E, mais uma vez, a escola está novamente repetindo, reproduzindo a mesma situação a qual ela sempre vem sendo imposta a seguir. Tentar permanecer na dita normalidade sem problematizar as questões com as próprias crianças. Eu fiquei pensando no documento acima, quando se fala de evitar o retrocesso educacional, é um debate que a gente fez no grupo das mães da escola da minha filha, que tem 7 anos, está na fase de alfabetização. E antes de acontecer a suspensão das aulas, ela estava em pleno processo de aprendizagem da leitura e da escrita. E o corte, né, a suspensão das aulas, a fez por um tempo ficar realmente muito desconectada desse processo. No momento em que as aulas, né, os encontros online, eles são restabelecidos, a escola começa a provocar e a tentar buscar outras ferramentas de leitura, incentivar isso com o envolvimento 100% dos pais, claro, ela começa a ter uma nova vivência com esse processo dela de leitura. Então, a gente já percebe que ela não... E aí eu vou colocar para problematizar mesmo, não ficou estagnada no processo que ela estava em desenvolvimento. O que não me põe, né, o que nos coloca numa extrema dialética nesse sentido. A escola, ela precisa assumir um papel que vai reproduzindo as forças sociais, enfim, hegemônicas. Por outro lado, a escola também tem um papel educativo na vida da criança, do adolescente, do adulto, né, no caso da educação, que foge também ao controle de saber até que ponto é importante que o conteúdo ele seja realmente desenvolvido com essa criança num nível, e aí eu falo de forma crítica, mais contextualizado, ou se ela realmente poderia ter uma suspensão das atividades pedagógicas para totalmente, né, na sua totalidade, viver o contexto da pandemia. Então, qual é o meio termo que a gente encontra nesse caminho? Essa é uma pergunta que, para mim, a resposta tem que ser construída, mas que eu acho que vale a pena a gente pensar em diálogo com esse documento que a gente está apresentando ou estudando, pensando juntas hoje. Até que ponto a escola precisa estar, mais uma vez, subalternizada, né, subalterna às questões impostas de fora, e como também, por dentro do próprio sistema e da sua proposta educacional, ela pode ir contra essa subalternização, mas, ainda assim, manter o seu papel educacional junto às famílias e junto às crianças, adolescentes e alunos dessa escola. Então, é uma questão aí que eu também ponho em voga para a gente conversar, e ainda mais à frente a gente pensa na questão do professor, que já é um outro ponto
muito importante, mas que eu acredito que Márcia ainda vai aprofundar um pouco mais. Obrigada. Eu acho que essa foi alguém quer comentar? Posso seguir? Eu leria essa problematização que você traz, Valceia, a partir da discussão que a gente faz, em que há uma sobreposição da tecnologia ao próprio movimento de conhecer. Como se o uso das tecnologias de informação, as tecnologias de comunicação, elas, por si, em si, resultassem num trabalho inovador, num trabalho que automaticamente, eu diria, ou como consequência, geraria a aprendizagem das crianças. Eu fico aqui me perguntando o que desencadeou nesse movimento de observação que você faz, né, da experiência dos seus filhos, né, e sobretudo de quem está aí no processo de alfabetização, o que efetivamente fez toda a diferença. Eu posso pressupor que o que efetivamente fez toda a diferença foi uma qualidade produzida na interação entre os pais e a criança, a partir das orientações produzidas pela escola, entendeu? Ou na forma de propostas e, sobretudo, nos modos, talvez, de vocês em casa mediarem esse efetivo trabalho de alfabetização. E nós estamos falando de pais que são professores, ou a mãe que é uma professora, formadora. Entendeu? Então, assim, que estratégias, né? Seria interessante listá-las. Que estratégias foram de que se valeram, né? De que se valeu a escola para desencadear esse movimento de desenvolvimento do trabalho de formação de leitura e de escrita das crianças, se não pela ação da mediação direta entre mãe e filhos. Compreende? Então, assim, eu estou querendo ressaltar nesse ponto do que você aborda, que me parece bastante pertinente, são os equívocos produzidos na lista que esse documento traz de sugestões, né, de atividades pedagógicas. Né? A expressão atividade pedagógica é recorrente. Então, assim, são necessárias atividades pedagógicas, organizadas pela escola, encaminhadas para casa e reproduzidas ou realizadas pela família. O que é isso? Como é que eu ensino? Como é que eu aprendo? Videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais, redes sociais, correio eletrônico, blogs, entre outros. Programas de televisão, adoção de material didático impresso, inclusive para ser enviado pela escola, para que chegue até a casa, gerando o risco de que esse material saia da escola e chegue à casa de destino contaminado, porque esse isolamento social é uma exigência é justamente porque o contato manual, o contato próximo com as coisas é preocupante. Como é que se obriga um corpo docente a produzir material impresso, encaminhar para quem não tem acesso à internet, para quem tem limitações e restrições de sentido, e a pessoa pegar nesse material impresso, ler esse material impresso e responder? É um ensino por correspondência. A gente está, mais uma vez, utilizando um formato de ensino por correspondência para normalizar, do ponto de vista estrutural, aquilo que diz respeito à obrigação da escola em cumprir um calendário, a cumprir os objetivos de aprendizagem. Então, me parece um problema. Né? Márcia, te interromper um pouquinho. Né? Eu não sei se você vai tocar nessa questão, mas e o aluno com deficiência? Né? Como é que está sendo pensado, como é que está sendo desenvolvido, né, o PEI para esse aluno? O que eu trago como experiência aqui, nesse primeiro contato, né, com o universo de ser mãe e ter que estar passando por essa pandemia, é que eu comecei a receber pelo grupo do abrigo materiais, né, para ser desenvolvido com a minha pequena, que simplesmente estava fora da realidade. Eu comecei a olhar e falar assim, calma aí, o que é isso aqui? Ela não sabe nada disso, essas atividades aqui não são coerentes com o que ela está passando.
E, num dado momento, eu perguntei, né, vem cá, mas ela não tem um plano de ensino individualizado? Ela não tem uma coisa específica para as peculiaridades dela? E eu fui informada que não. Né? Então, assim, tem mais essa demanda. Né? Eu não estou vendo uma movimentação agora de um cuidado também com esse público que está dentro da escola. Quer dizer, você pode observar, e a gente está identificando exatamente isso em toda a documentação, em todo documento, né, que os problemas que existem na educação presencial, eles se reverberam nessa modalidade de educação à distância proposta aqui, que são os mesmos problemas. Aqui no documento é feita menção à educação especial, a figura do mediador pedagógico, a figura, essa condição de orientação de um trabalho individualizado. Esse professor ele entra para fortalecer a mediação entre essas pessoas, entendeu? Com deficiência. E aí fica, mais uma vez, o vácuo, porque eu posso criar uma atividade genérica para as crianças que têm deficiência, que têm necessidade especial. Você vai ver que tem considerações aqui sobre educação especial, assim, e fala, atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se aos alunos de todos os níveis. A gente está falando de aplicação, que é um verbo perigoso, e a gente está falando de nível. Nível a partir de quê como referência? Veja que os problemas, né, que a gente reconhece no contexto presencial estão aqui apresentados. Então, assim, uma atividade que possa servir para muitos, quando muitos são diversos. Cada um é diverso em si. Compreende? Então, assim, essa resposta, ela é uma resposta a ser dada. Vi, né, que esse trabalho de formulação, de conhecimento das características da criança, do estudante que tem uma dada necessidade, ela não é a priori compreendida pelo professor que vai fazer mediação, que vai pressupor uma pesquisa que envolve a necessidade de um diálogo multidisciplinar com profissionais de diversas áreas que atendem a criança, que vão dar indícios, indicações sobre determinadas possibilidades de interação, e a partir daí o professor vai criar as atividades interativas. Como fazer isso à distância? Se eu preciso produzir um material que vá para muitos, ou mesmo que vá para um grupo específico, é um contrassenso, é um problema. Né? Bom, eu quero, para já ir começando a fechar a nossa conversa e os aspectos que eu ressaltei, eu não queria deixar de relacionar algumas possibilidades de atividade pedagógica não presenciais para ensino fundamental e médio. Tá bom? Vou fazer um corte rapidinho que você parou, porque a Rejane gostaria de conversar sobre o item 2.7. Vai lá. Olá. Então, como eu trabalho com a formação de professores para esses anos iniciais, e essa é uma questão que muito me preocupa, e eu tenho acompanhado, de certa maneira, professores, né, até pedindo, solicitando essa indicação de atividades, etc. E eu li recentemente uma reportagem que, em Portugal, a televisão estatal começou a fazer programas e disponibilizar programas em horários diferenciados, que começam às 7 da manhã e terminam às 5 horas da tarde, para cada ano de escolarização. E quando eu leio o ponto, né, 2.7, sobre ensino fundamental, o primeiro logo que vem é aulas gravadas pela televisão organizada pela escola, de acordo com o planejamento de aula. Veja, só quero pegar esses dois elementos e retornar a alguns elementos alguns aspectos que foram trabalhados aqui pela Márcia Maria, também pela Lisete. Que país é esse? Que proposta governamental é essa? Que, ao invés do governo central, né, ou dos governos estaduais e municipais, que são geradores de política pública, eles assumirem esse papel
né, de geração de material, né, né, e com os professores, eles colocam na escola, na ponta do processo, a responsabilidade de tudo. E eu quero pegar aqui a questão da emenda 95, que fez, né, ela, quando passa a existir, ela causa um desinvestimento sistemático no que é público. Então, a gente tem um desinvestimento na educação, na ciência, na saúde, na moradia, nos meios de comunicação, na cultura, no saneamento básico e na alimentação da população. Então, diante, né, dessa pandemia, dessa situação que a gente está vivenciando hoje, a gente tem a escola assumindo, né, o papel de fazer o mínimo de segurança alimentar para as crianças. Então, esse mesmo governo que desinveste, né, na alimentação da população, ele chama a escola e os professores e os profissionais da escola para fazerem esse investimento. Ele diz que a escola tem que produzir um tal programa de TV para atender às necessidades. Tem que distribuir o material, como Márcia já colocou. Precisa um outro aspecto que está aqui nesse texto, que, de certa maneira, é bastante estapafúrdio, é a questão da avaliação, que vai ser orientada pelas escolas e pelos professores, né? Isso, de certa maneira, a gente acha que é importante mesmo, que sejam os professores e as escolas, de maneira comunitária, decidir os processos de avaliação, só que a gente tem que se perguntar, como trouxe a Elisete e também a Valceia, que avaliação sobre o quê? Porque a gente... É isso que vai se fazer nesse momento, é trabalhar conteúdo e avaliar esse conteúdo. Então, eu vejo assim, uma série de discrepâncias e de desorganização e de falta de realidade do que é a sociedade brasileira, do que são pessoas das classes populares, né, que usam majoritariamente os seus celulares para ter acesso às redes de computador e que foi solicitado que, quando terminasse, no final, né, do período, né, quem faz a recarga, estivesse aberto a rede de computadores para todas as pessoas. Isso não foi recepcionado pelo governo central, né, assim como também a conta de luz, a conta de água, em alguns estados, ela foi ou perdoada ou foi postergada a possibilidade de não se pagar e não se ter o corte dessa luz e desse gás. Mas no celular não foi falado isso. Ninguém disse que nós teremos o Wi-Fi, a banda larga, nós teremos acesso livre. E, ao mesmo tempo, se faz toda essa propaganda, né, de que vai se colocar o material disponível para as crianças. Então, assim, é tanta incoerência que me causa, assim, um grande desconforto. É isso que eu quero dizer, que é um grande desconforto com o que propõe um Conselho Nacional de Educação, que não conhece, que desconhece as realidades locais, principalmente para a educação básica, que não sabe o que é infância, que não sabe o que é criança, que não sabe o que é ser mulher, me parece, né? Que não sabe o que é ter dentro da sua casa uma criança com uma necessidade educacional especial que demanda, dentro da escola, atendimentos especializados e em casa também. Então, assim, parece que a gente está vivendo uma pandemia, não apenas do coronavírus, mas também uma pandemia de uma falta de conhecimento sociológico, filosófico do que é a educação no Brasil. Era isso que eu queria falar. Muito boa a sua fala, Márcia, de todos os colegas aqui.
Um grande abraço. Só queria acrescentar, pegando o gancho do que Rejane falou, é que há uma mentalidade, né? Há um suposto entendimento que a gente vivencia cidades digitais, né? Coisa que é ilusória. Até que em Maricá, que ganhou verba pública, né, para se instaurar como cidade digital, a coisa não funciona, e já está há anos tentando isso, né? Há anos. Veio projeto OCA, veio Wi-Fi nas praças, distribuição de equipamento para as casas, não funcionou, sabe? É uma lógica, a gente está vivenciando uma lógica, uma falsa lógica, né? De que as pessoas têm acesso a esses equipamentos, que eles são equipamentos de ponta, quando, na verdade, as pessoas não têm o básico. A gente está vivenciando um momento que as pessoas não têm o que comer. Como Márcia bem trouxe, 70% das UTIs em São Paulo estão ocupadas, mas 98% das UTIs em Manaus, por exemplo, né, estão ocupadas, ou seja, o sistema já está em colapso. Como é que a gente vai estar numa briga, numa canalização de energia para a produção de materiais didáticos, né, quando o nosso professor está preocupado com a mãe de 97 anos que está em casa? Como é que vai ficar fazendo live, né, tarde da noite, quando estão mandando o trabalho de madrugada para ser feito, né? A gente tem que levar em consideração que, pela falta de organização, de não estar presencialmente, né, se organizando para ver como isso vai ser dado, os grupos de WhatsApp dessas escolas, tanto públicas quanto privadas, estão funcionando de madrugada. Eu tenho acompanhado pessoas que são da educação básica, professores que são da educação básica, e eles me relatam, eu não tenho mais hora para trabalhar. Se antigamente eu tinha que ir para 3, 4 escolas, agora eu não tenho esse horário. Eu não sei que horas eu vou trabalhar. Eu recebo um material e ele tem que ser produzido. A precarização total do trabalho docente, que já andava extremamente pulsante, né? E que agora, cada vez mais, se encontra banalizada. Só um adendo, desculpe aí me estender. Eu queria também fazer um adendo, já que estamos aproveitando esse gancho também, reforçar, além de todas essas questões levantadas pela Rejane e pela Ellen agora, reforçar o que Valceia antes trouxe sobre o papel social da escola. Essa é uma questão, para mim, muito central e que eu proponho que possamos aprofundar em outro momento. O que significa essa vivência das crianças além da pandemia, o que significa terem agora que ser alunos e alunas do seu pai ou da sua mãe. E aí me vem à mente um relato de uma mãe. Como a gente tem filhos, a gente está em milhares de grupos de escolas, porque os filhos circularam por mais de uma escola, então a gente vai herdando grupos. E nesse diálogo com as mães das crianças, uma das mães diz o seguinte, o seu filho fala o seguinte: mãe, eu não quero que você seja minha professora, eu quero que você seja minha mãe. Isso tem um sentido muito forte nessa representação do que é o papel exatamente dos responsáveis e do que é o papel da própria escola. Não só enquanto espaço físico, mas especialmente enquanto essa representação social que essa instituição, esse lugar, esse espaço, essa estrutura produz na mentalidade das crianças e dos jovens. Então, me parece que nesse momento de pandemia, de emergência, de anormalidade, nós fazemos de conta que está tudo normal através de uma normatização curricular, como esse documento está propondo, fazer de conta que nada de grave está acontecendo e nós podemos tocar o currículo previamente, né, prescrito, previsto, no mínimo, desconsiderar também esse lugar da escola, esse papel que a escola pressupõe. Aí eu acrescentaria ao que a Ellen acabou de dizer,
Eu concordo que é uma precarização de uma condição de trabalho que já estava precária ao extremo, e é também uma banalização, e é uma banalização da própria escola e da própria relação do que é ensinar e do que é aprender. Há, nesse momento em curso, uma tentativa de se dizer para a sociedade que qualquer um pode ensinar e que basta ter um caminho, qualquer que seja aula online, seja aula remota, seja aula impressa, seja o que for, vai dar conta da aprendizagem. É uma mensagem implícita a tudo isso, e na minha leitura, esse documento, ele traz muito claramente esse tom. E aí tem mais uma outra questão que eu considero muito grave e que eu também imagino que possamos aprofundar num outro momento, que é o que significa a informação no mundo informatizado. Aí nós vamos entrar num outro debate sobre a qualidade da informação e sobre como a criança, especialmente a criança pequena, lida com os meios de comunicação, com os meios informacionais, como as telas, o smartphone, o tablet, o computador e etc. Uma outra discussão que a gente deveria aprofundar em outro momento, que eu quero só apontar aqui, mas que esse momento atual está suscitando. Porque, definitivamente, não é de mais informações e de mais contato com a tela que a gente precisa. Definitivamente não é. Eu tenho plena ciência e certeza de que a gente precisa aprender a selecionar e a lidar com essas informações todas. E um documento nesse nível, tentando normalizar completamente uma situação anormal, por meio desses vários caminhos sugeridos, a meu ver, não só ignora, como também intensifica ainda mais essa relação complexa e complicada que já existe com as tecnologias. É isso. Aproveitando para passar a palavra para a Sandra Maciel. Então, eu pontuei algumas coisas aqui que eu gostaria de trazer para o debate, né? Primeiro, uma questão que a própria Lisete, acho que falou assim, ou a Ellen, não me lembro, assim, como ter energia para produzir material, acho que foi a Ellen, né? Como é que você vai ter energia para produzir material didático para dar aula online no meio de uma pandemia, né? E aí eu fiquei pensando ainda sobre esses materiais que estão sendo produzidos pelos professores, né? Vídeo, aula, material, documento, escrito, todo esse material que está sendo produzido, né? E pensando assim, do ponto de vista dos próprios direitos desse trabalhador, né? Assim, os direitos autorais estão sendo respeitados? Estão sendo pagos? Né? É diferente de você dar uma aula presencial, de você dar uma aula online. Né? Toda essa hora extra que esses professores estão trabalhando, como a Ellen falou, né? Trabalhando de madrugada, recebendo o WhatsApp de madrugada da escola com material para produzir imediatamente para uma aula no dia seguinte. Isso tudo também é dinheiro. Dinheiro que esses professores deveriam estar recebendo, né, do próprio salário deles, uma reposição para produzir material para dar aula online, né? Isso está sendo feito? Eu acredito que não está, né? Então, esse professor, ele também está sendo desrespeitado nesse sentido, né? Não só está trabalhando de madrugada, está tendo que produzir material que ele não tem formação, às vezes, para produzir, mas também dos seus direitos autorais, direito de imagem, uma série de questões. A outra que tem relação com a questão da precarização do trabalho docente. Me remetendo aqui ao documento, né, eu estava olhando assim, que eles têm sugestões
por exemplo, para a educação infantil, o que poderia ser feita? No ensino fundamental, eu acho que a gente não tocou tanto, né? Tocou, mas não especificamente remetendo ao documento na nossa fala, mas que eu acho que depois as pessoas que estiverem assistindo poderiam ler esse material, mas assim, todas as sugestões, não digo todas, mas a maioria considera que esses estudantes têm acesso ao computador, à internet, tem Wi-Fi, tem TV, porque ele sugere que se façam vídeos educativos, que todos tenham acesso às mídias sociais, então isso já desconsidera a realidade da maioria dos estudantes, né? Porque uma coisa é você ter acesso a um WhatsApp que você fala com os seus colegas rapidamente. Outra coisa é você usar aquela internet para baixar um documento, né? É um outro tempo de uso dessa internet totalmente diferente. Você está falando... Porque aí pode falar assim, não, mas os alunos trocam WhatsApp com os colegas, o tempo todo estão nas mídias, mas é um outro tempo, né, de uso da internet diferente do que a gente usa no cotidiano. E a outra questão que eu acho que eu tenho sentido como fundamental é uma desqualificação do valor dos saberes docentes, né? Assim, então, hoje temos assim, os pais querem, o presidente quer, não sei quem quer que volte às aulas, quer que faça aula online. O que os professores acham? Né? O que as pessoas formam? O que os pedagogos pensam? O que nós pensamos sobre isso? Né? Como que os nossos saberes podem ser respeitados e ouvidos para pensar essa situação? Então, nós fazemos lives, mas, assim, na construção desses documentos, né, das orientações das secretarias de educação, como esses saberes estão sendo respeitados? Né? Isso é uma coisa que eu me coloco muito, assim. Então, às vezes, as pessoas falam assim, não, mas os pais estão exigindo que as escolas deem aula para justificar o pagamento dos salários ou o pagamento da mensalidade. Mas qual é a autonomia dos saberes docentes daqueles profissionais que atuam nessa escola? O que eles têm a dizer sobre isso? Eles são fazedores de material agora. Né? Então, façam material online. Então, vamos lá produzir. Nós somos meros executores dos desejos dos pais, do presidente, de sei lá quem, entendeu? Da sociedade de um modo geral. E o que nós achamos? O que nós pensamos sobre o que nós estamos produzindo? Eu acho que esse é um ponto muito importante assim, de ser pensado, né? Então, e eu acho que isso tem relação com uma desqualificação da ciência, de um modo geral, né? Dos saberes científicos, né? Então, hoje em dia, sei lá, um cara que não é médico, que não tem conhecimento nenhum sobre a área médica, vai dizer assim, não, mas tem que usar cloroquina, tem que fazer isso. Né? Então, assim, a mesma coisa. Não, mas o professor tem que dar aula online. Gente, a aula online é diferente de aula presencial. São outros saberes que nós talvez não tenhamos, né? A gente precisa se apropriar. Eu acho que isso é importante, que a gente se aproprie, que a gente conheça. Mas é assim, bom, agora temos aqui uma pandemia, bora fazer material para os alunos fazerem atividade em casa para justificar que a gente está pagando seu salário. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante de ser pensado, né? A gente não chega numa obra, né? Sei lá, comprei um apartamento, meu sonho, comprei aqui um apartamento nesse prédio. Eu não vou chegar para o engenheiro e falar assim, não, a coluna aqui desse lado, não, por favor, mude o lado dessa coluna. Não, porque o cara vai dizer assim, olha, minha senhora, respeito o que a senhora quer dizendo, mas eu sou um engenheiro da obra. Eu não vou chegar no hospital e falar assim, não, olha só, eu quero ser entubada dessa maneira ou daquela. Não, porque os saberes dos médicos, de certa maneira, vão ser respeitados dentro do hospital. Agora, na escola, é assim, façam isso, façam aquilo. Como se tudo que nós sabemos, que nós estudamos durante anos e anos, não valessem a pena nesse momento de pandemia. Né, ou em qualquer outro momento, né? Porque eu acho que isso não deixa de ser um reflexo do que já acontece no cotidiano das práticas, né, das escolas. Aí era isso que eu queria dizer. De uma expectativa que se apresenta aqui como sugestão de que as redes de ensino se organizem para que, ao final da suspensão das aulas, eu vou ler aspas e aspas, tá bom? Para você perceber a dimensão do olhar que se tem sobre o que é ser professor, sobre o que é docência e sobre o que eu rapidamente aqui vou levantar do que vocês disseram, né? Como forma de superar os impactos psicológicos do longo período de isolamento social,
há que se realizar uma espécie de acolhimento e reintegração social dos professores e estudantes nesse período de retorno, né? E aí a sugestão que vai sendo dada é de realização de um amplo programa de formação dos professores para prepará-los para o trabalho de integração. Então, eu fico imaginando que tem um mercado, né? Uma expectativa de um mercado muito interessante para alguns, né? Mercado para alguns, para quem entende educação como mercado, contra o que nós nos posicionamos, né? Muito farto aqui, muito aberto, porque é preciso um programa de formação para preparar professores para saber reintegrar psicologicamente, socialmente, crianças, professores e todos dentro da escola. Algo estranho aqui, né? Sobre o que diz respeito a ser professor, sobre o que diz respeito às especificidades de um fazer docente, sobre essa lógica de precarização do trabalho docente, que está impregnada, que está implicada. É um outro que precisa chegar e formar os professores, prepará-los para que eles consigam, então, aplicar, tudo aspas aqui, o que as ideias ou as estratégias que sejam viáveis para o desenvolvimento do trabalho, como se na interação, na vivência e com a própria técnica e competência profissional docente, ele não soubesse articular e realizar efetivamente a partir da construção coletiva da própria instituição, no retorno às aulas, né? Um outro aspecto que eu queria ressaltar, que me parece muito importante, porque, assim, por fim, o que as pessoas querem saber, então, como se faz? Então, como se resolve esse problema? Então, qual é a sugestão de vocês, professores? A sugestão talvez tenha sido antecipada em termos objetivos, em várias falas aqui, mas eu queria ressaltar a fala de Rejane, quando ela levanta o desconhecimento que as pessoas têm sobre as infâncias. Os estudos sobre as infâncias precisam ser feitos, no nosso ponto de vista, não só para aqueles que trabalham no segmento da educação infantil. Lá pelos anos 2006 até na primeira década dos anos 2000, havia uma discussão importante sobre a pedagogia de 0 a 10, sobre uma pedagogia da infância. E isso significa levar em consideração os aspectos políticos, estéticos, éticos implicados nas diretrizes de educação desse país. Mas essa discussão sobre quem são as crianças, quem são os jovens, essa discussão sobre infâncias e juventudes, isso passa ao largo, porque a centralidade, mais uma vez eu digo aqui, são os conteúdos. Então, me parece importante a gente pensar e questionar essa banalização implícita no trabalho, implícita nesse documento, sobre o que se pensa do trabalho docente, né? Sobre o fato de realmente algumas crianças, chegou no meu WhatsApp uma mensagem que dizia respeito a um recado que uma criança dá numa redação, numa produção pessoal, dizendo: mãe, muito difícil ser aluno da minha mãe. Muito difícil ser aluno da minha mãe. Então, um atravessamento de funções e representações que precisam efetivamente ser considerados nesse momento e não estão. Há um apagamento desses aspectos, né? De avaliação diagnóstica ser prevista, algumas avaliações diagnósticas sendo previstas aqui no documento e que dizem respeito à revisão de observação mesmo se as crianças atingiram ou não atingiram determinados objetivos já pressupostos na BNCC. E há também uma previsão de que o estágio na formação dos professores na área de licenciatura possa se dar à distância. Então, para cumprimento de carga horária, né, desses estagiários formandos, licenciados, possa ser pelo meio virtual. Veja você, como se isso fosse simples assim, faça. Realize-se e ponto. Bom, quero agradecer aqui a escuta de vocês todas e dizer que há, sim, uma discussão que a gente pode deixar para depois sobre o que compreende essa autonomia prevista no trabalho de educação à distância, a própria precarização de uma proposta de educação à distância, porque os pacotes que nós estamos vendo, né, serem sugeridos e produzidos, e a própria realização do trabalho de educação à distância em determinadas instituições privadas, especialmente, né, é bastante precarizado. Então, o que poderia vir a ser um trabalho de educação à distância ou de educação online que não fosse precarizado?
que não fosse abocanhado pelos segmentos, pelos setores do mercado que querem produzir determinados conteúdos considerados como viáveis para um trabalho de educação à distância com que, principalmente, nós não compactuamos. Tá bom? Então, quero finalizar dizendo que esse documento traz uma série de problemas,